Feliz sábado a todos e a todas. Para nós é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma gravação da lição da Escola Sabatina. E hoje, mais uma vez, nós temos o prazer de contarmos com o nosso querido professor Samuel Iassuca, diretamente de Luanda, na nossa querida Angola, país bom, de um povo maravilhoso e extraordinário, um país co-irmão do nosso Brasil, com pessoas que ajudaram a construir a história do nosso país. Não como deveria ser, mas, portanto, a vida trouxe assim, a vida, infelizmente, teve esse revés, mas hoje estamos construindo uma posição mais solidária, Brasil e África, com mais democracia, com mais irmandade. É sempre bom ter o professor Samuel durante todo esse estudo da lição. E, por outro lado, do outro lado, né, lá embaixo do sul, né, o professor Samuel está ali no Paraguai, o professor Kemuel, né, enfrentando o frio e o calor paraguaio, né? Paraguaio também uma nação co-irmã do Brasil ali, coladinho com o Brasil e a Argentina, ali em Cidade del Este. E, naturalmente, o professor Kemuel deve comprar algumas coisas para a gente, para nos dar de presente, tá certo? Que lá é a terra das compras, professor Samuel. Eu não sei se o senhor conhece, né? E o professor Kemuel, ele pode comprar iPhone para a gente aí num preço muito bom e dar a gente de presente, né? Porque lá é muito barato, tá certo? Então, sem sombra de dúvida, um país muito bom também de se morar, de se viver, um país tranquilo, o nosso querido Paraguai também. Então, para iniciar as nossas atividades, hoje nós temos um tema palpitante, professor Kemuel e professor Samuel, livre-arbítrio, amor e providência divina. E o texto introdutório se encontra em João, capítulo 16, verso 33. Falei estas coisas para mim, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Que mensagem extraordinária, não é? Um texto poderoso. Não é? E, professor Kemuel, como é que o senhor poderia introduzir essa lição que fala sobre o livre-arbítrio, amor e providência divina? Quais os principais tópicos a serem desenvolvidos? Uma boa noite aí a todos os ouvintes. Também cumprimento o nosso querido amigo e irmão Samuel, o meu querido amigo e irmão também Matusalém. Muito bom estar com vocês para nós compartilharmos, né? Nós aprendemos, né, ao compartilharmos. É por isso que Deus quer que a gente... O aprendizado, ele só é importante quando nós compartilhamos, queridos, tá? E a psicologia já fala isso, né? Os experts no aprendizado, né? Quando você só ouve, você aprende um pouquinho. Quando você ouve, vê, você aprende um pouco mais. Quando você ouve, vê e fala, você aprende mais ainda. Mas quando você compartilha, o teu aprendizado chega muito alto. Então, assim, é muito importante nós estarmos aqui juntos. Queridos, nós estamos trabalhando com um tema aí, voltando à lição, né? O amor e a justiça, né? Esse equilíbrio, né? Que o salmista falava. Ele falava o seguinte: Senhor, ajuda a não ir para a direita nem para a esquerda. Então, é complicado, porque o ser humano, na verdade, ele tende, ou ele é radical, fanático, extremista, ou ele é liberal. E nós precisamos, na verdade, o nosso Deus é um Deus de equilíbrio, né? Então, o nosso Deus, na semana passada, nós estudamos que o nosso Deus, ele é 100% amor e 100% justiça. Ou seja, nós encontramos justiça no amor e na justiça nós encontramos o amor. Então, o tema muito interessante, livre-arbítrio, amor e providência divina. Ele, muitas vezes, para as pessoas de fora, é um pouquinho paradoxo, porque o ser humano é difícil, porque esse é o equilíbrio, né? Semana passada também, nós precisamos continuar, porque o livre-arbítrio falou da seguinte forma: não há como existir o amor sem o livre-arbítrio. Mas como? Se o livre-arbítrio foi a causa do pecado, o livre-arbítrio foi causa
da dor, tá? Mas Deus fala o seguinte, não há como ter amor sem ter livre-arbítrio, sabe? Ninguém consegue amar se não for de forma espontânea, queridos, tá? E agora é o seguinte, nós estudamos já em várias lições desse trimestre o amor de Deus, um amor extremo, né? Grande. E hoje, na verdade, eu estou em São Paulo, nesse exato momento. Eu viajei durante a noite e vim, peguei o metrô de São Paulo e vim conversando. Chegou uma senhora, sentou do meu lado, e nós conversando, né, sobre exatamente esse assunto, né? De repente, nós entramos no verdadeiro amor. E ela falou, olha, um amor de Deus, assim, é muito maior. Eu perguntei para ela, você ama teus filhos? Falou, olha, ela está falando que tem os filhos na França, nos Estados Unidos. Eu falei, você ama eles? Eu amo demais. Eu falei, olha, Deus ama muito mais, tá, do que você. Porque o amor mais parecido com o de Deus aqui na Terra é o de mãe, né? Então, nós vemos esse grande amor. Porém, o Josuário fala, o que o professor Matusalém falou, essas coisas eu tenho falado para que tenha paz. Tá? Querido, é o seguinte, a Bíblia, ela não fala que você vive num mundo de tranquilidade, num mundo onde não vai ter dor, tristeza. Vai ter dor, querido. Mas ele fala o seguinte, mesmo no meio da dor, o Josuário fala o seguinte, ele veio aqui para nos dar paz, mesmo no meio da dificuldade. Tá? Semana passada nós falamos que muitos mártires, né, eles morreram, né, como o caso de Estevão, né? Semana passada nós terminamos isso com um rosto brilhante. Então, queridos, mesmo nas dores, na tristeza, Deus conosco vamos ter paz. Ele fala ainda, e no mundo terás aflições. Queridos, nós temos aí uma filosofia da prosperidade, tá? Eles querem falar para você que se você se tornar um cristão fiel, você vai estar livre da aflição. Não, querido, Jesus falou o seguinte, nesse mundo terás aflições. Porém, ele termina aqui, ó, o verso áureo, que, porém, tenha bom ânimo, e eu venci o mundo. Querido, Cristo foi o homem, né? Porque ele foi um Deus que se fez carne, né? É o Emmanuel, que estava conosco. Ele foi o homem que mais sofreu, mais teve aflições. E ele vem falando para você que nesse mundo nós teremos aflições. A pergunta dessa semana, professor Samuel, nós estamos falando sobre um Deus soberano, né? Um Deus que ele controla todo o universo, tá? Porém, o seguinte, a pergunta tudo o que sucede é vontade de Deus? Nós vamos responder essa semana. Depois, exatamente. Deus é todo-poderoso. Há algo impossível para Deus? Sabe? Deus dá liberdade. Deus é responsável por nossos atos, né? Deus predestina. Determina Deus quem salva ou quem não salva. Queridos, vai ser a pergunta dessa semana para a gente poder refletir. É um assunto de extremamente delicado, porque as pessoas, elas se preocupam, né? Se Deus, a lição fala que a providência de Deus é o termo utilizado para descrever a ação de Deus no mundo, né? Tá? Daí a pergunta, Deus é responsável pela dor, pela morte, pelas guerras, pela fome? E nós vamos responder essas perguntas aí durante a semana. Ok. Professor Samuel, considerando o primeiro tópico da lição, Deus é soberano, o que é que nós poderíamos entender sobre esse tema? Se Deus é soberano, se Ele é onipotente, o Todo-Poderoso, quando ocorre uma coisa ruim no mundo, é da vontade de Deus? Se não é da vontade de Deus, Ele, como Todo-Poderoso, por que é que Ele não evita que essas coisas aconteçam? Então, a vontade de Deus sempre foi feita neste mundo, é sempre feita neste mundo. Como é que o senhor poderia responder a essas questões, meu querido professor Samuel? Muito obrigado, saudações ao professor Matusalém, ao professor Kemuel e a todos que nos acompanham
via YouTube. A todos um feliz sábado. Esperemos que estas lições que estamos estudando ao longo desta semana venham nos dar força e estarmos bem nutridos para podermos caminhar e juntos alcançarmos a alva. E como disse muito bem o professor Kemuel, e de acordo com o tema que nós abordamos, o livre-arbítrio e o amor e a providência divina, aqui nós encontramos na lição que, de fato, o nosso Deus é soberano. E o fato, a terminologia soberano, nos remeta à superioridade. É um Deus superior a todos e a tudo. É um Deus que, antes mesmo de pensarmos o que vai acontecer, ele já sabe o que vai acontecer. Ele tem forças e formas de como poder resolver as nossas preocupações. E como vimos no versuário, diz que tendem bom ânimo, tenham força, tenham coragem. Então nós vivemos num mundo, numa sociedade em que as dificuldades hão de ocorrer a qualquer momento, mas precisamos estar preparados. E o nosso Deus, ao ser soberano, ele está no controle de tudo. Está no controle de tudo. E nós pensamos que estou fazendo alguma coisa, às vezes Deus não sabe o que está se passando na minha vida. Deus sabe sim, porque ele é todo poderoso e ele é o superior e, acima de tudo, ele sabe e entende o que pode acontecer na sua vida, e também ele tem esta força de te retirar daquela situação. Então, logo nós entendemos que esta forma da livre escolha que cada ser humano tem, a providência de Deus é que você escolhe aquilo que te merece. Se você escolher um calçado que não é do teu número e você utilizar, mas você gostou daquele calçado, então você vai arcar com as consequências, porque não é do teu número. Então você vai sentir dor, mas você gostou daquele calçado. É neste preciso momento em que nós, ao fazermos a nossa escolha, vamos entender que escolha é esta. Não é apenas a escolha para o lado do mal, não, mas a escolha para o lado do bem. Você é livre em fazer uma escolha, e essa escolha vai acompanhar a repercussão da sua própria vida. Por isso, pesados irmãos, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é mantenedor, e que ele pode acompanhar a sua vida, o seu percurso, e acontecer algo que você venha passar dificuldades, mas ele está lá para que você seja aprovado nessa situação difícil. Ele dizer que estou aqui, não se sinta desta forma, venha comigo e avancemos, porque de fato eu também passei por essa situação. Ele é o exemplo da manifestação da dificuldade através do nosso pecado. E ali ele passou mal, passou dificuldades, e ainda assim nos enfatiza, sendo Deus soberano, sendo superior, que devia passar com esse, que não devia sentir essas dores, teve que se reencarnar ao corpo humano para dizer que, tal como eu sofri, também vocês poderão passar por essas dificuldades, por necessidades, mas sim, se vocês crerem em mim, se vocês confiarem em mim, por mais situações hão de passar, isto nada vos tira o mérito de vocês estarem comigo. Então, eu sou Deus poderoso, amém. Eu sou Deus soberano, amém. Em que quando você crê em mim, confia em mim, as suas dificuldades, os seus problemas vão passar, porque existe um céu à nossa espera. Amém. Professor Kemuel, nas Escrituras, o poder de Deus ele é manifestado. A Bíblia inclui narrativas nas quais ele exerce seu poder e realiza milagres extraordinários. Apesar disso, aconteciam muitas coisas que Deus não desejava que acontecessem. Na narrativa bíblica,
né, o que é que elas nos ensinam sobre o poder de Deus. Por exemplo, ali em Apocalipse 11, 17, Jeremias 3, 32, Lucas 1, 37, Mateus 19, 26 e Hebreus 1, 3, que diz assim, Hebreus 1, 3, o Filho, que é resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, professor Kemuel. Porque essa passagem, essas outras passagens que eu citei aqui, nos ensinam sobre o poder, sobre esse Deus criador, mantenedor, do qual nós conhecemos, do qual é revelado nas Sagradas Escrituras. Muito bem. Quando nós pronunciamos a palavra Jafé, ou Rafé, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Nada é impossível para Deus. E a pergunta, né? É algo impossível para Deus? Daí Lucas 1,37 fala o quê? Porque nada é impossível para Deus. Queridos, aí pegando o gancho do professor Samuel, né? Deus é todo-poderoso, sim. Ele pode fazer qualquer coisa que proponha. O que nós já vimos na Bíblia? Ele foi exatamente, ele trabalhou diferente da lei natural. Por exemplo, ele abriu o mar, né? Ele alimentou milhares de pessoas com um pouco pão. Querido, eu queria me deter aí ao lado científico, porque nós estamos falando aí é importante essa visão cientista do Criador, né, professor Samuel? A gente vê um cientista grande, não é um Deus pequeno, né? É um Deus que fez todos os céus e a terra. E ele também, ele deteve o sol. Mas eu achei mais interessante ainda, nessa visão toda poderosa de Deus, quando o rei Ezequias, né? Lá o profeta Isaías foi conversar com ele e falou o seguinte: você vai morrer, tá? Ezequias orou a Deus, o rei Ezequias. Falou: Senhor, por favor, né? Eu não quero morrer. Daí o profeta Isaías falou: ó, tá bom, eu vou te dar mais 15 anos. E o que acontece? O rei, aliás, o profeta Isaías foi conversar com ele de novo e ele falou assim: será que é verdade? Porque é um Deus que ele quer que você prove o poder dele. E o rei Ezequias falou: eu quero que ele prove para mim. Porque uma questão você deter o sol, que é difícil. Mas você voltar o sol, na verdade ele pediu para Deus voltar 10 graus do sol, né? Em torno de 40 minutos. Irmãos, pensa bem nesse poder de Deus. Quando ele fez com que a rotação da Terra ele mudasse, tá? Ele teve que mudar a translação da Terra com o Sol. Queridos, só que o Sol, ele trabalha com a Via Láctea, né? E assim sucessivamente com todos os nossos planetas, os nossos sóis, né, que nós temos, né? E nós sabemos que quando Deus ele mudou a rotação da Terra, ele teve que mudar as rotações do universo todo, querido. Deus fez isso para quê? Por um único homem. Então nós vemos que Deus é todo-poderoso e ele está interessado no homem. Então a pergunta é: se Deus é tão poderoso, Deus pode fazer tudo? Pode. Porém, ele não faz tudo, querido. Mas por que ele não faz? O que ele não poderia fazer, professor Samuel? Daí eu pergunto: o que ele não pode fazer? Primeiro, Deus não pode negar a si mesmo. Tá? Deus não pode mentir, porque Deus é a verdade, tá? Deus não pode ser tentado do mal, tá? E eu pergunto, algumas vezes aí, meu caro ouvinte, meu querido irmão, falando, né? Por que Deus, muitas vezes, não me livra? Tá? Porque Deus vê muito mais do que nós vemos. Nós falamos no ano passado, nós vemos pequeno, Deus vê grande.
Deus não vê os teus 70, 80, 90 anos de vida. Deus vê a eternidade. Agora, vamos pensar um pouquinho, queridos. Naquele momento difícil, ali no Getsemane, no momento da cruz, ali o lado humano de Cristo, né? Falando, Senhor, se possível, afasta de mim, me livra daqui, né? O lado humano de Deus. Mas Jesus ali, como o cordeiro, nós falamos semana passada, ele falou, mas faça a sua vontade. Eu pergunto, Deus podia livrar Jesus da cruz, juntamente redimir do pecado? Não, tá? Porque o único que pode me salvar e te salvar é quem? Jesus. Então, naquele momento, Deus, para te salvar e me salvar, Deus não pôde livrar o seu filho na cruz. Querido, porque Deus vê a eternidade. Então, tem algo de Deus, tem horas que você fala, por que Deus não está me livrando? Nós falamos semana passada, Deus vai mostrar para você, para mim, 1000 anos, provar que, na verdade, apesar daquele problema, né? Ele viu a eternidade. Ele viu a eternidade para você. Falou, mas eu estou sofrendo. Sim, você está sofrendo. Mas nós temos que acreditar, porque Deus é todo-poderoso, né? E ele não muda, né? E ele quer, o que Deus quer? Nós vamos entrar no livre-arbítrio de novo, mas Deus não quer o quê? Deus não predestina. Nós vamos falar daqui a alguns dias, algumas lições, né? Deus não predestina. Ele quer que todo mundo se salve, né? E que ninguém se perca. Então, o objetivo de Deus não é somente os teus anos aqui na Terra, é a eternidade. E muitas vezes, para salvar a nós, redimir a nós do pecado, ele teve que colocar ele teve que permitir o sofrimento de Cristo. Então, existe algo, queridos, que Deus não faz. Deus não mente, Deus não é tentado e Deus não nega a si mesmo. Exato. Muito bem, professor Kemuel. Professor Samuel, amar a Deus, né? Aí a lição entra num ponto interessante sobre o livre-arbítrio. Tem 2 textos aqui, nesse tópico, que está em Mateus 22, 37, que diz, Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, diz, escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. O maior mandamento de todos, professor Samuel, é o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu pergunto, considerando o amor de Deus, considerando o pecado que existe no mundo, né? Deus ele pode forçar alguém a amar, entendeu? Amar contra a vontade da pessoa, até porque ele também é todo poderoso. Como é que fica nesse contexto o tema do livre-arbítrio? Obrigado, professor Matusalém, prezados irmãos. De fato, o professor Kemuel já deu aqui também uma chega relativamente a este aspecto ligado a amar a Deus a partir do livre-arbítrio. Mas nós aqui entendemos que Deus não pode forçar ninguém para amá-lo. Porque ele é amor. E amarás a Deus de todo o seu coração. Diz que, fazendo isto, você viverá. Ou seja, quem ama a Deus, esse viverá. Porque a morte é um sono, não é algo terminal. Então você dorme um sono profundo e depois verás quando o Senhor se manifestar nas nuvens. É por isso que Deus diz que Jesus falava que você me amando, você aceita a minha condição, que eu sou um Deus eterno. Sou aquele que ressuscita os mortos. Sou aquele que te dou pão. Sou aquele que te acompanha, que te dou esperança. Então, você fazendo isto, me acompanhando, cumprindo as minhas orientações, então você viverá, terás a paz. Então, Deus não insiste, Deus não
pede que o amemos, porque Ele é amor. Quando há uma insistência no amor, deixa de ser amor, porque algo quando é forçado, já não é amor. E, prezados irmãos, aqui é importante refletirmos profundamente de que o livre-arbítrio nos leva a dois caminhos, a dois posicionamentos. Um posicionamento de que é nossa vontade, fazer aquilo que é nossa própria vontade, e descarrilar do caminho que é da orientação de Deus. E ali vamos arcar com aquelas consequências profundas e duras. E um outro é a escolha que você prefere seguir o caminho de Deus. A título de exemplo, muitos aceitaram Jesus como seu salvador aqui em Luanda. Algumas famílias provenientes de outras igrejas, alguns irmãos nossos que foram batizados, os pais pertencentes a uma outra denominação. E os pais não queriam que os filhos aceitassem esta mensagem. E quando os filhos aceitaram esta mensagem, escolheram servir a Deus, os pais desprezaram esses meninos, colocaram-nos na rua e a igreja teve que o acolher para que esses meninos não se sintam desamparados. Então, aqui nos leva a remeter de que quando nós amamos a Deus, servimos a Ele, por mais dificuldades que passemos, por mais que sejamos desprezados, por mais que sejamos apontados, mas sim, Deus está conosco porque Ele é amor. E Deus não é um homem que vai que minta, que diga que eu te amo. O amor do homem é passageiro. O amor humano é aquele amor que hoje está tudo bem, amanhã, quando estiver mal, fica tudo agudizado, fica tudo amargo. Mas Deus, Ele nos ama, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos pessoas não gratas a Ele, Ele ainda estende a sua mão, os seus braços, para nos receber com aquele amor Amém. eterno. Por isso Amém. É importante que fiquemos fixados no amor de Deus, para que o Senhor nos conceda a paz dia após dia, porque o compromisso é um voto tomado de que amar a Deus, de fato, deve ser da livre vontade do ser humano, porque Deus nos amou primeiro. Amém. Muito bem, professor. Professor Kemuel, agora a pergunta vai esquentar, viu? A vontade ideal, a vontade remedial de Deus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 11, ele nos deu o ministério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos heranças, olha a palavra agora, professor Kemuel, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua boa vontade. Professor Kemuel, a partir desse texto, né, o que significa a predestinação? Uns foram predestinados para a salvação, outros foram predestinados para a perdição. Então, o destino de cada um dos seres humanos, entendeu também, professor Samuel, está, né, já traçado por Deus antes da fundação do mundo. Nós já somos predestinados e nada do que nós viermos a fazer vai influenciar para a nossa salvação ou nossa perdição, que isso é muito difícil. Professor Kemuel, como é que o senhor responde? O que é que o senhor acha dessa pergunta? Foi difícil ou foi fácil? Muito bem, queridos. É uma pergunta muito delicada, né? Nós acabamos de ler em Efésios 1:11 que Deus é um Deus da predestinação, né? Será, né? Essa é a pergunta, né? Determina Deus quem se salva e quem não, tá? Então, Efésios foi escrito por Paulo, né? E ele fala o seguinte: Paulo disse que Deus predestinou a alguns para alcançar a salvação. E
deduz, né? Nós vamos deduzir que destinou a outro para a perdição. É correto essa conclusão? Querido, infelizmente, muitas pessoas, muitas vezes, acreditam nisso, né? Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia. Nós precisamos ser igual aos bereanos, né, professor Samuel? Bereanos era um povo que investigava a Bíblia. Eles não ficavam satisfeitos com um contexto, tá? Eles liam toda a Bíblia. E nós só temos essa resposta quando nós lemos toda a Bíblia e entendemos os detalhes. Queridos, quando Paulo ele colocou essa palavra predestinação, elas proirizó, que ele significa o seguinte: ele limita de antemão, ele propõe uma meta, figuradamente, e predestina. Querido, seguinte, na verdade, Deus predestinou toda a humanidade para se salvar, porque ele não quer que ninguém se perca, que todos se salvam. Mas, professor Samuel, você respondeu essa pergunta no dia anterior, né? Que é o livre-arbítrio. As pessoas podem escolher, queridos. Eles podem escolher a não amar a Deus. Eles podem escolher a não seguir os seus mandamentos, os seus guias, aquilo que Deus quer. Isso é livre-arbítrio, isso faz parte do amor. Eu tenho, o professor Massolem me falou que eu tenho bastante filhos, eu tenho 11 filhos. E todos os filhos... Crescer e multiplicar, e ele pegou o pé da letra, professor Samuel. Muito. E o que nós queremos? Nós queremos que todos os nossos filhos, eles nasçam para o quê? Para a vida eterna, queridos. Tá? Esse é o objetivo. Se é um Deus que nós já estudamos na lição anterior, um Deus amoroso, bondoso, magnífico, né? Todo-poderoso, né? Um Deus que ele não se limita a falar, ele vem aqui conosco, ele não fala, ele não pede para você, ele dá. Ele não pede sacrifício, ele se sacrifica por você, né? Você concorda que é um Deus muito amoroso, bondoso, né? E ele não quer que ninguém se perca. Deus tem planejado o nosso futuro e nos propõe uma meta para alcançar. Qual é a meta para alcançar? A vida eterna. Se nós decidirmos livremente aceitar esse plano, aí sim, né, querido? Aí nós estamos aí na palavra, nessa meta de Deus, né? Nós temos consequências, boas ou ruins, né? Aquele negócio, nós plantamos. Professor Samuel, você gosta de plantação, de agricultura? Sim. Tá. Sim. O que você faz? Você vai plantar, eu estou aqui na chácara, né? Eu tenho dificuldade de plantar, mas quando você planta um fruto, cuida bem dele, você vai colher o quê? Esse fruto. Tá? Se você planta espinho, você vai colher o quê? Espinho, queridos. Então, Deus dá esse livre-arbítrio para você fazer escolha. Tá? Deus, ele quer que você faça a melhor escolha. Quando Jesus falou ali, chorando, falou, olha, Jerusalém, Jerusalém, né? Se vocês me ouvissem, né? Ele se compara àquela galinha ali, né? Eu posso proteger, posso ajudar vocês, mas se você não quiser, eu acho bonito, né? A física. A física, ela tem uma lei chamada gravidade, né? Em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado a gravidade, né? Quando a gente vai estudar do peso, massa vezes aceleração. Queridos, imagine você ali, existe essa lei de Deus, é a lei universal, Deus deu uma lei aqui para nós, nós não ficamos levitando ou gravitando, nós somos o quê? Nós estamos no chão, graças à lei da gravidade. Imagine você sobe numa montanha ou num local muito alto, né? E existe uma lei, querido, se você pula, né? Depende da distância de um prédio aí de 5, 7 andares, possivelmente, se você sobreviver, né? Você vai ter sérias consequências. Você está indo contra a lei de Deus, mas Deus é culpado porque você se machucou? Não, queridos, porque você escolheu. Então, Deus predestinou a todos para que tenha a vida eterna. E eu queria concluir esse tema sobre o Apocalipse 3, né? Eu acho muito bonito, porque ele fala de mim, de você, ele fala da igreja de Laodiceia, né? Nós somos a igreja de Laodiceia, e nós pensamos que somos ricos, abastados, né? Temos a roupa de Cristo, e não, querido. Ele coloca para a gente, você não tem nada disso, tá? Mas eu sou capaz de te dar.
E no final, ele fala o seguinte, uma coisa muito importante para mim e para você, para dar uma clareza nesse tema de predestinação, ele fala o seguinte, eis que estou à porta e bato. Querido, quando que Cristo bate, qual é o teu coração? O teu coração é a tua mente, teu lóbulo frontal, o Espírito Santo. No fato de você estar aqui assistindo hoje esse programa, compartilhando, né, e a lição, quer dizer o seguinte, o Espírito Santo está conversando conosco, através, Jesus falou, ó, eis um outro Deus, né, o Consolador, o Espírito Santo, tá? E ele está o quê? Ele está do nosso lado, ele está batendo, querido, ele está, eis que estou à porta e bato. Se Jesus predestinasse você, por que ele ia bater no teu coração? Porque quando você levanta, você acorda, você ouve aquela voz, seguir por ele, tá? Por que o Espírito Santo fica triste para você? Não! Sabe, ele fica triste porque ele te ama, porque ele não predestinou a você. A cada minuto, até o último dia, até o último respirar, né? Você pode fazer a tua escolha. Querido, eis que estou à porta e bato, né? Escolha o bom caminho. Qual é o caminho? Siga o bom caminho, né? Se você seguir o bom caminho, Deus te promete a vida eterna pelo sangue de Cristo. Muito bem, professor. Então, Deus predestinou tudo a salvação. Então, no livre-arbítrio que Deus concede ao ser humano, cada um escolhe, né? Até porque a Bíblia diz assim, eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, Deus concede o livre-arbítrio para o homem escolher naquilo que Deus predestinou, a salvação. Mas o homem pode escolher abrir mão da salvação pela perdição. É isso, não é, professor? Professor Samuel, Cristo venceu o mundo. Amém, não é? Tem aqui na lição dizendo o seguinte, se tudo ocorresse conforme a vontade ideal de Deus, nunca teria havido mal, mas apenas amor e harmonia. No futuro, o universo será restaurado a essa perfeição. Entretanto, ele está cumprindo sua vontade, respeitando o livre-arbítrio de todas as criaturas. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz, falei estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, aqui volta o texto áureo da lição. Com base nesse texto, que esperança essa promessa nos oferece em meio às aflições que nós enfrentamos nesse mundo, mesmo considerando um Deus todo-poderoso. Em tempos de dificuldade, em tempos de sofrimento, a fé das pessoas pode vacilar por acreditarem de modo equivocado que Deus sempre irá poupá-los ou deverá fazer isso diante do sofrimento da vida dele. Professor Samuel, essa esperança é apresentada nesse texto. Que promessa é essa? O que significa essa promessa apresentada diante de um mundo de pecado? Não é? Como é que nós podemos desfrutar essa promessa de Deus? Considerando que a Bíblia tem em torno de 2.500 promessas. Professor Samuel, por favor. Sim, muito obrigado. De fato, professora Matusalém, professora Kemuel, assim como os nossos caros irmãos que nos acompanham, esta é uma promessa infinita. É uma promessa para todo sempre. É lamentável e triste porque o ser humano ele vê tudo o que é o presente. O ser humano não pensa no além. O ser humano quer tudo agora. Por este motivo, o ser humano, quando as coisas não vão bem, desafastam-se de Deus, procuram outros caminhos, outras fontes, inclusive aceitando crenças humanas e se esqueceram desta grande promessa. Prezados irmãos, Cristo venceu o mundo. Nós sabemos que Ele é um Deus e ele não morreu porque Ele pecou. Não sofreu porque Ele cometeu um erro. Não. Mas Ele vem pensando em nós para que nós, então, pudéssemos então, refletir a sua vontade que se manifestou na nossa vida.
Por isso que, nesta lição, que Cristo venceu o mundo, sim. Apesar do livre-arbítrio, temos sempre a abordar, a falar, mas aí tem uma grande esperança de que Satanás está a rugir o seu povo. Satanás está perseguindo o povo de Deus. E aqueles que forem achados imaturos, aqueles que forem achados não preparados, esses sim, esses não poderão herdar a vida eterna, porque esses terão uma escolha própria e essa escolha, então eles poderão arcar com essas consequências. Mas quando o Senhor diz que tendem bom ânimo porque eu venci o mundo, e vocês vivem numa sociedade, vivem num mundo de muitas dificuldades, e é isso que nós temos vindo a acompanhar. Atualmente, sobretudo aqui na África, Angola, pais querem casar com suas filhas, mães querem se envolver com seus filhos, os filhos vão procurando outros caminhos obscuros para poderem obter riqueza, posições na vida. Tudo é imediatismo, tudo é imediato. É o que nós fazemos ao longo desta caminhada, ter uma vida boa, não querer passar por dificuldade. Mas existe uma esperança, e diz até Paulo que o que adianta você vencer o mundo e perder a vida eterna. Por isso, meus irmãos, neste sábado, vamos esperar que o Senhor nos possa dar mais força e energia, de que apesar da dificuldade que nós temos vindo a atravessar, o Senhor é conosco, segundo a sua promessa. E há aqui um elemento que é muito importante da lição, diz que o fato de enfrentarmos sofrimento e provações não significa que isso seja o que Deus deseja idealmente para nós. Devemos sempre ter em mente o quadro mais amplo, o grande conflito. Vivemos aqui num grande conflito. E este conflito brevemente vai terminar. Então, você que está nos acompanhar, que está passando por dificuldades, lembra-te, Cristo passou dificuldades, passou situações, mas ele venceu o mundo, mesmo sem culpa alguma. Ele venceu o mundo. E ele, nesta noite, neste dia, ele nos acompanha e nos dá essa esperança de que tenham só coragem, sejam firmes, não se desviam, olhem para mim, de onde vem o vosso socorro, porque eu estou aqui de braços abertos, estou aqui vos acompanhar, e quer na tribulação, quer em qualquer situação da vida, eu estou convosco e estarei convosco até a consumação do século. Esta é a grande promessa que nós temos, que não adianta ganhar a vida na terrena, e perder a vida eterna. Então, nos esforcemos mais, podemos perder alguém, podemos perder o emprego, podemos ter outras situações de saúde, mas lembremos que através do grande conflito que se enfrenta, Deus está lá, ao seu lado, para você poder vencer este conflito e estar com Ele naquele dia em qual Ele se prometeu, e na terra em que o Pai prometeu para estarmos juntos naquele dia. E será uma grande alegria. E como disse o professor Kemuel, os 1000 anos que passaremos com o nosso Deus, lá poderemos colocar várias questões e o Senhor poderá esclarecer melhor e na melhor forma, no momento oportuno. Louvado seja Deus. Concluída a lição, professor Kemuel, em 1 minuto, para você, qual o ponto fundamental nessa lição que lhe tocou profundamente, né, e que o senhor gostaria de ressaltar neste momento? Tá bom. Eu queria, na verdade, ler aqui os Conselhos sobre a Mordomia Cristã, página 143. Ele fala o seguinte: o Senhor não obrigará os homens a fazer a sua justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. Ele põe o bem e põe o mal ante os instrumentos humanos. Estabelece claramente qual será o resultado de seguir um e o outro. Cristo nos convida dizendo, né? Segue-me. Porém, nunca nos força a seguir as suas pisadas. Se não andamos na sua pisada, é porque não constitui o resultado
ele constitui o resultado de uma eleição, de um livre-arbítrio, de uma eleição deliberada. À medida que contemplamos, porém, a vida e o caráter de Cristo, surge em nós força e desejo de ser como o nosso, para melhorar o nosso caráter. E prosseguimos em conhecer o Senhor, em saber como ele está disposto a sair. Então, começamos a compreender. Eu queria ler Provérbios 4:18. A senda dos justos é como a luz da aurora, que vão aumentando até que o dia seja perfeito. Querido, nós estamos aqui no mundo de progressão, e à medida que nós vamos se encontrando com Cristo, das nossas escolhas de cada dia, né? Nós vamos crescendo, né? E chegamos igual Paulo, né? Ele fala o quê, né? Que ele combateu o bom combate, sabe? Não foi fácil. Ele acabou a carreira e por fim está o quê? Está ali esperando uma coroa da justiça, queridos. Que Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Professor Samuel, quais são as suas palavras finais, o que mais lhe tocou nessa lição? O senhor poderia... Nesta lição, obrigado. Nesta lição, eu permita que há um parágrafo que diz o seguinte: e se confiarmos no Senhor, Ele poderá usar até os nossos sofrimentos para nos aproximar dele e para nos levar a ser compassivos e a servir aos outros. Um outro ponto: Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Louvado seja Deus, nós agradecemos ao professor Kemuel Borges, ao professor Samuel Iassuca pela participação, pela brilhante explanação, e a você que nos acompanhou, a nossa gratidão. Não se esqueça de dar um like no nosso canal, de compartilhar o canal, de se inscrever no nosso canal, fazer com que esse canal seja uma bênção, aqui no Brasil, no Paraguai, na África, em qualquer parte do mundo, onde pessoas precisam ser tocadas, pessoas precisam reconhecer que Deus, Ele nos ama de uma forma intensa, de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. Ele nos predestinou para a salvação. Em nosso livre-arbítrio que Ele nos concedeu, que nós possamos escolher a vida para que vivamos, para que venhamos desfrutar de tudo que Deus Ele tem preparado para todos nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem algum. Muito obrigado aos diletos professores, e neste momento eu peço ao professor Kemuel que faça a oração final. Oremos. Nosso bondoso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, infinito, imutável, obrigado pela sua palavra, obrigado por esclarecer, por ser lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Um assunto com tantas dúvidas no mundo, né? Tu esclarece que, apesar de todo o mal, de toda a dor, né? Tu nos promete que logo, logo, né? Nós estaremos contigo nos céus. Que nós possamos, Senhor, ter a Ti na nossa vida e nosso coração, e que nós possamos cada dia nos preparar para a eternidade, mesmo com as dificuldades, mesmo com as dores, né? Assim como seu filho sofreu, né? E também nos prometeu a vida eterna. Obrigado por tudo, e em nome dele que nós te pedimos. Amém. 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 Feliz sábado a todos e a todos. Professor Samuel, um abraço. Professor Kemuel obrigado. Também. Um abraço. Um abraço obrigado, a você. Obrigado. O nosso abraço também.